Seja bem-vindo, você está no canal da Paróquia São Sebastião. Eu sou o Ian e este é o Catequizando. Neste vídeo do Catequizando nós iremos tratar do culto aos santos. No último vídeo nós tratamos das imagens dos santos, então nada mais justo do que neste tratarmos do culto aos mesmos. Bom, para dar a introdução a este vídeo, farei uma breve explicação dos três tipos de culto. Explicação essa que eu dei no último vídeo, mas que ainda assim vale a pena falar de novo. Nós temos a latria, que é um culto dado somente a Deus, vem do grego, que significa serviço a Deus, adoração ou culto. Não se deve confundir latria com idolatria, porque idolatria é a fusão de duas palavras, ido com latria. Ido vem de ídolo, um deus falso que é compactado em uma imagem, e latria, que é um culto a Deus. Então você junta os dois e forma idolatria. Idolatria não se aplica a Deus, porque Deus não pode ser representado, ou melhor, compactado plenamente em apenas uma imagem. Nós temos hiperdulia, que é um culto prestado somente à Virgem Maria, e dulia, que é um culto a todos os outros santos. Agora que vemos o que significa culto, neste caso aqui nós iremos tratar do culto dulia, o culto dado aos santos. Nós temos hiperdulia, que é dada à Virgem Maria, mas nesse vídeo nós não iremos usar muito ele, porque aqui nosso foco é aos santos em geral, né? Todos os santos e servos de Deus. Devemos nos perguntar o que são santos. E o Cat nos responde brevemente essa pergunta. Na questão 146 ele pergunta: o que significa a comunhão dos santos? Pertencem à comunhão dos santos, ou seja, que ele diz que são santos todas as pessoas que colocaram a sua esperança em Cristo e lhe pertencem pelo batismo, tenham elas já morrido ou vivam ainda, porque somos um corpo em Cristo. Vivemos uma comunhão que abraça o céu e a terra. O catecismo, se você quiser dar uma conferida melhor, caso tenha o catecismo em casa e não tenha o YouCat, você pode ir no parágrafo 946, que ele explica direitinho sobre a comunhão dos santos e sobre os santos. Bom, como o YouCat nos diz, existem santos tanto no céu quanto na terra. E até mesmo, se você for em Apocalipse 8:3, você vai ver que um anjo chegou ao altar com um turíbulo de ouro e muito incenso, carregando as orações dos santos. Então essa é uma passagem da Bíblia, dentre várias, que mostra os santos de Deus, né? Que eles existem sim, que são reais. Agora que sabemos o que é culto e o que são os santos, precisamos explicar como surgiu a devoção e o culto aos santos. Vamos voltar a 1800 anos atrás, lá na igreja primitiva. Caso você queira saber o que é a igreja primitiva, assista o primeiro vídeo do Catequizando. Lá explicamos o que era a igreja primitiva, como ela se formou e como ela funcionava. Bom, nos séculos 1 e 2, os cristãos eram perseguidos por Roma, porque Roma queria que todas as pessoas adorassem ao imperador como se ele fosse Deus. E os cristãos se negavam a fazer tal coisa, porque o único digno de adoração é Cristo. Claro, não se esqueçam que Cristo é Deus. Então, como os cristãos se recusavam a adorar o imperador, Roma começou a persegui-los. Isso criou os santos mártires. Os mártires são aqueles que morreram por Deus. Eles eram pessoas extremamente fortes, que acreditavam firmemente que após sua morte iriam alcançar o céu. E o martírio deles é a certeza que Deus deu para eles. É como aquela frase diz: Deus só dá as batalhas mais difíceis para os mais fortes. E os mártires são os mais fortes. Bom, nós temos dois exemplos de mártires, Santo Inácio de Antioquia e São Policarpo. Ambos eram bispos e discípulos do apóstolo João. E os dois até mesmo eram amigos. Bom, Santo Inácio de Antioquia morreu jogado no Coliseu, comido por leões. E após a sua morte, as pessoas foram na arena e recolheram seus restos mortais, para que posteriormente pudessem venerar e cultuar. São Policarpo tentaram queimar ele, mas o fogo não consumia a carne dele, uma coisa que até mesmo pode ser considerado um milagre. Eles tiveram que matar São Policarpo à apunhalada, porque ele não morria queimado. Supõe-se que o culto aos mártires iniciou-se com Santo Estevão, que além de ser o primeiro mártir, também foi o primeiro diácono da nossa igreja. E estes mártires, aqui nós demos três exemplos, Santo Estevão, Santo Inácio e São Policarpo,
Estes, além de inspirarem novos cristãos, eles também, sobretudo, inspiraram novos mártires. Os mártires em si descobriram que a verdadeira alegria não pode ser encontrada plenamente no mundo. Eles descobriram que a verdadeira alegria é, na verdade, encontrar algo que você ama tanto, que você daria a vida para proteger. E este algo que eles encontraram foi Cristo, foi a igreja, foi a fé, foi a doutrina e foi os cristãos que eles queriam proteger. Como eu já disse, São Policarpo e Santo Inácio eram bispos e queriam proteger os cristãos, já que eles eram os pastores dos cristãos. Bom, passados os séculos I, II e III, no século IV, o rei Constantino assinou um acordo chamado Édito de Milão, que não obrigava mais ninguém a adorar o imperador como Deus. Então, aí a perseguição aos cristãos diminuiu. Mas é claro, os cristãos não deixaram de ser perseguidos, como são perseguidos até hoje. Na Idade Média, por exemplo, nós temos a intensificação do culto aos santos e às suas relíquias. Porque temos santos que não foram mártires, mas ainda assim tiveram e mostraram um grande exemplo de vida. Podemos citar aqui São Tomás de Aquino, podemos citar São Francisco de Assis, São Domingos e São Bernardo de Claraval. Bom, e por que então essas pessoas cultuavam os santos? Por que nós devemos cultuar os santos? Parece meio estranho um ser humano venerar outro ser humano. Dá para entender assim, a adoração a Cristo, por exemplo, que é Deus, mas um ser humano venerar o outro, não é meio estranho? Bom, na verdade não é, porque os santos e a vida de santidade é o máximo e o mínimo que alguém precisa ter para estar junto de Deus. E se parece estranho um ser humano venerar outro ser humano, a veneração à humanidade de Cristo também não deveria existir. Cristo é plenamente Deus e plenamente homem. Então, se não faz sentido venerar outros homens, não faz sentido venerar a humanidade, ou seja, o Cristo como homem. Bom, e venerar alguém significa que você respeita uma pessoa com muito prestígio. E alguém que alcança o reino dos céus é, sem dúvida, muito digno do nosso respeito. E por fim, o culto aos santos nos lembra e nos ensina a ser como eles eram, servos de Deus. Bom, e para finalizar, por que devemos ser santos? Já que os santos têm exemplo de vida em si, então por que devemos seguir estes exemplos? Bom, por 3 motivos simples e muito grandiosos. O primeiro, em Levítico 11, versículo 45, Deus diz: "Pois eu sou o Senhor, que vos faço subir do Egito para ser o vosso Deus. Sede, pois, santos, porque eu sou santo." E se você for em Mateus 5, 48, você verá o mesmo pedido. E de novo, sim, por Deus, como Cristo aqui na terra. "Sede, portanto, perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito." Em algumas traduções você pode encontrar "sede santos, porque vosso Pai que está nos céus é santo." Então, é sempre no mesmo sentido. Deus sempre nos está pedindo a santidade. E o terceiro motivo, a vida de santidade nos leva ao céu, que é o nosso destino, desde que nós colocamos os nossos pés aqui nesta terra. Bom, este foi o vídeo do Catequizando sobre o culto aos santos. Se você gostou, compartilhe com seus amigos que sabem que irão gostar também. E para que eles também conheçam um pouco mais da nossa fé, deixe seu joinha aí embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber os novos vídeos do canal da Paróquia São Sebastião de Orizânia. Eu encerro por aqui e que Deus nos abençoe e nos santifique para sempre.